Olá pessoal, Leonardo Zanetti por aqui para mais um Perfect Cast. Hoje a gente está aqui com o Wagner Campos. Ele é um cara que é consultor de empresas, ele é consultor de empresas grandes até, inclusive, empresas que faturam múltiplos 100 milhões aí. Não é nem empresa de milhões só não, empresa de múltiplos e múltiplos milhões aí. Em empresas gigantes que estão no mercado, ele consegue se conectar com a galera forte do mercado aí, que já fez IPO, que já fez exit de empresas. E aí ele atua como... Me corrija depois se tiver qualquer coisa Não, errada, vamos mas lá. o que eu enxergo você é mais por esse caminho. Você atua como consultor dessas empresas, consultor hoje em dia de IA, né? É, exatamente, com E conselheiro de negócio na parte de A. É bem isso aí conselheiro de mesmo. negócio. E conselheiro de negócio, é. Então, no final das contas, ele fica ali no carro, mais topo direção, Isso. fazendo conselho, como conselho ali de como atuar com a IA para melhorar as funcionalidades dentro de uma empresa. E ele também teve uma jornada aqui na Pay um pouquinho, né? No Foi. inicinho lá da Pay, a gente contratou ele ali como conselheiro ali, de certo modo. Nem era conselheiro, né? Era Era, consultor era na época. consultor, né? Era Mais um consultor consultor de growth. de growth, isso. A gente ficava olhando a parte de growth, gestão, esses Então a pontos aí. bagagem dele vem do growth. Naquela época não existia IA, como a Exatamente. gente tem hoje, né? Já existia, mas não existia como a gente tem a facilidade de usar hoje em dia. E aí a gente vai tocar um bate-papo aqui bem disso aí, como você pode aplicar IA nos seus negócios digitais. Ele até, a conversa que a gente teve aqui é muito alto nível, até pedir para ele, Foi. cara, vamos, não que vocês não vão entender, mas eu acho que não é Na momento da galera realidade que da assiste a galera. audiência aqui, né? Exato. A audiência aqui nossa não é de empresas gigantes, é de empresas que estão iniciando no mercado, a galera que está começando no mercado e que está já, sei lá, já com 100 mil ali por mês, 1 milhão por Sim. mês. Então é a galera que mais assiste aqui. Então é para esse público que a gente vai construir É aqui. isso aí. Vamos lá. Obrigado Vamos lá. aí pela Eu que te participação aqui no agradeço, Zanetti. No Perfect Cast, né? Pode começar aí contando um pouquinho da sua jornada, como é que você veio parar no digital, por que que você veio parar no digital Boa. e o que que você construiu até hoje aí no digital. Tá, legal, cara. Bacana tu ter colocado esse ponto, né? E eu acho que muito disso tem uma conexão até da nossa história quando a gente se conheceu lá antes mesmo da Perfect Pay, né? Lá na Perfect Life. Para quem não sabe, tá? A minha formação base, eu sou formado na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, assim como o Zanetti também fiz parte aí do Poder Executivo, enfim, trabalhava aí no, vamos colocar para o governo, né? Em função de um problema de saúde, eu acabei tendo que encerrar esse meu ciclo, né, como oficial. Na época eu estava no posto de capitão, indo para o posto de major, então tive que encerrar esse ciclo da vida por conta de problema de saúde. Mas a minha última atribuição dentro do Exército, eu fui chefe do escritório de excelência gerencial, né? Tive alguma bagagem ali dessa rotina. A gente nessa rotina, e tu sabe que tu viveu isso aí também, apesar do pessoal achar, pô, cara, tu vai para campo, tu vai ficar de plantão, tu vai fazer essas coisas. Mano, tem muita base de conhecimento que a gente adquire nesse meio do caminho, né? E a minha base foi muito nessa linha de administração, enfim, ciências militares, depois defesa aeroespacial. Fiz uma pós em gestão e comecei a atuar ajudando a unidade a implementar esses modelos de excelência gerencial, né? No primeiro ano, a gente recebeu um troféu bronze pelo estado de São Paulo, depois prata, e no meu último ano a gente recebeu um troféu ouro, né? Então eu fiz a validação de gestão de uma diretoria do Banco Itaú e sofri também uma avaliação. E a gente, no estado de São Paulo, a gente recebeu essa premiação aí, né? Isso me marcou muito, cara, porque assim, eu entendi ainda antes desse advento de IA, cara, o que é uma empresa de sucesso? Como que você cria um negócio de sucesso, né? E tem uma fórmula para isso, existe uma fórmula para isso, né? Eu lembro que até na época lá atrás, na P, a gente começou a etiquetar a parede lá com um monte de post-it, era mais ou menos isso daí. Então assim, como que tu organiza a tua parte de liderança dentro do teu negócio, a tua parte de estratégia, como que tu monta, como que tu vai ao mercado, como que tu faz um go-to-market correto, como que você deixa a tua sustentabilidade financeira para o negócio, enfim, andar, como você busca os melhores conhecimentos, informações, que é onde a gente vai treinar, vai fazer curso, mentoria, por aí vai. Como que você trata as pessoas, os teus colaboradores, para eles pegarem esse conhecimento e gerar de fato resultado, e quais são os melhores processos para isso, né? E, enfim, o objetivo no final é você ter resultado. E como eu entendi que esse método, cara, é um método padrão, é um estado de arte, é nível mundial, eu falei, cara, por que não aplicar hoje em negócios normais, né? E aí que começou a minha jornada, né? Inicialmente, fui ajudar os meus pais, que eles têm negócio local, enfim, multimarcas. Eu falei, cara, por que não aplicar um pouquinho desse negócio aqui de gestão? Vamos ver o que dá? Eu sempre gostei desse negócio de experimentar, tá, Léo?
E aí o resultado foi que de maio, final do ano, eles aumentaram 30% a receita bruta, fazendo algumas coisinhas. Eu falei, putz, tem um negócio diferente aqui. Mas tá, isso aqui é negócio local. Como que eu faço agora para trazer esse cara aqui para dentro? Aí, naquela década ali, em 2014, o que estava acontecendo? Uma movimentação muito grande no digital, né? E aí eu entendi, cara, o game tá onde? O game tá em entender o que essas empresas lá fora, no Vale do Silício, estão fazendo, o que estão crescendo desse jeito. E aí foi onde eu fui estudar o que estava acontecendo lá, né? Fiz uma especialização primeiro em Illinois, que era basicamente Business in Digital World. Então, como você trabalhar negócios nesse mundo digital. Comecei a entender e me especializar com o pessoal do Vale do Silício, na parte de growth. Fiz uma especialização de growth no CXL Instituto em Austin, Texas. E aí eu comecei a entender agora como que é essa dinâmica de aquisição. Que aí foi até onde a gente se conheceu. Eu me lembro até hoje, estava lá tratando o joelho podre no Fabrício, né? Uhum. E tu chegou lá e tu, ele nos apresentou, tu falou um pouquinho do Frase da Conquista, lá naquele período. E ali, para mim, foi muito claro, né? O movimento do digital era uma coisa que veio e não tinha volta. Uhum. Então, aquilo ali, eu acho que era uma primeira grande onda de mercado que quem entendeu aquele jogo conseguiu se posicionar no mercado, né? Só que eu fui para uma, vamos dizer assim, uma direção diversa, né? Eu não fui para a linha do infoproduto, eu fui para uma linha mais de consultoria, igual tu falou, geração de projetos para ajudar a escalar empresas e negócios. É growth, né? Até que você se posicionava como consultor de growth. De growth, exatamente. Porque antigamente era muito falado. Antigamente, pô, tô falando de 5, 6 anos atrás, olha como é que o mercado muda rápido, né? Muda, né, cara? 5, 6 anos atrás, o posicionamento de gestão, de conselheiro de growth, para entrar na empresa como, sei lá, diretor de growth, era muito procurado. Era. Hoje em dia ninguém fala mais disso. Ninguém fala mais disso. Que doideira. É muito doido isso, porque né, cara? Porque mudou e acho que trouxe muita também evolução em tudo isso, facilita muito a gente ter essa visão, de repente perguntar para IA ser o conselheiro de growth. Nossa. Exatamente, cara. O que você me aconselharia se tu tivesse nessa posição? O que você poderia me ajudar, né? Eu acho que essa dinâmica, entender isso aí, acho que você tocou num ponto muito importante. Entender essa dinâmica dessas evoluções no mercado é o que faz a gente conseguir se posicionar, aproveitar esses movimentos e realmente tirar o melhor proveito disso tudo, né, Léo? Você não deixa de ser um conselheiro de growth, mas agora você tem que ter um... Tá com um plus a mais, né? Um a mais ali, Tá, senão você não vai conseguir entregar tudo que é esperado na velocidade que hoje precisa. Exatamente, exatamente. Até um ponto aí, você foi ali conselheiro na PEI, até naquela época. Na verdade, você nem foi conselheiro da PEI, né? Você foi o meu conselheiro mesmo. Exato. É uma coisa que eu tive visão até ali, quando a gente começou a ganhar dinheiro. Em vez de eu contratar, comprar um carro, tudo bem, não tem, lógico, botando as suas proporções, devidas proporções. Sim. Aqui, né? Mas, cara, eu via muito que a gente como empreendedor, cara, eu não nasci, eu fui funcionário público, igual ele falou aqui. Eu não tive formação nenhuma de gestão de empresa, eu não tive formação nenhuma para contratar ninguém, para falar com ninguém, para dar feedback, nada disso, zero formação disso. E a gente vem construindo a empresa vai crescendo, porque a gente tem que colocar funcionário, tem que colocar 50, daqui a pouco estava com 70, daqui a pouco está com 200 pessoas. É isso. E o momento ali, quando a gente estava com 50, 60 pessoas, foi o momento que eu falei, cara, eu não sei para onde ir muito bem. Aqui, eu tenho uma noção para onde ir, a gente tem um feeling de empreendedor, no final das contas, e tem coragem para fazer, mas a gente precisa, de repente, de um cara ou de vários, né, que vai te dar um conhecimento que você não vai ter só estudando, só vendo vídeo, só vendo... sei lá, qualquer material na internet. É uma prática aplicada no dia a dia de forma rápida, né, cara? E até uma situação, né? Por mais que, por exemplo, vou botar, lógico, o Neymar hoje não tá no seu máximo, né? Uhum. Mas, cara, o Neymar contrata um cara para ser o pediatra, joguei longe. O fisioterapeuta dele aqui. Uhum. O pediatra já passou muito tempo dele. É que ele fica chorando. Aí faz sentido. Mas o fisioterapeuta dele, por quê, cara? Vai contratar alguém que vai ser especialista, que vai trazer um conhecimento, e não deve ter um fisioterapeuta, deve ter uma equipe, 10 fisioterapeutas, que ele vai pegando outras informações e tal, porque ele quer evoluir. E às vezes para evoluir 0,1 é preciso você pagar caro para isso. Exato. E aí foi a ideia de que a gente começou, cara, eu preciso de ter visões externas além da minha visão para ver como é que eu consigo crescer isso de uma forma mais estável e mais rápida, né? Exato, cara. E isso faz muita diferença, tá, Léo? E eu falo assim, ó... Mas tem muito choque no caminho, né? Te bate de frente, cara. Não, assim não vai, assim não vai. Não, vamos pra cá então, vai. Exato, cara. Mas assim, essa construção de visão, cara, eu tenho isso muito claro. Pra mim, até dentro do meu negócio atual, igual eu tava te explicando, né? A startup lá de inteligência,
Porque assim, você tá tão imerso, você sabe como executa, mas, cara, você ter uma pessoa do teu lado te falando, cara, ó, eu entendi o teu ponto de vista, mas é aquele cara pra te jogar uma pulga atrás da orelha e tu parar e analisar, pô, realmente, eu acho que tem razão. Pô, eu acho que realmente, se for por esse lado, vai ser o melhor caminho. E essa construção, de fato... Tá lá, até um exemplo, o Zuckerberg botou o cara do UFC lá pra ser conselheiro da empresa dele, pô. Exato, Foi cara. o Zuckerberg tudo que construiu, pô, por que precisa do cara que Do cara do UFC pra poder ser o conselheiro de negócio. Então é doido. Isso é muito doido, cara. E assim, eu acho que o grande ponto, Léo, e o que eu percebi nesse movimento de IA, tá? Enfim, participei de um grande summit ano passado, teve 6 mil empresários, e um deles estava me falando uma coisa que é real, tá? Isso, acho que tu vai entender também. Ele falou, cara, observa os 6 mil que estão aqui. O que tem de comum em todos eles? Eu falei, os fios de cabelo branco, cara. Todo mundo com fio de cabelo branco. Por quê? O que a IA, ela colabora e ela ajuda, né? Quando você constrói, aí que eu acho que é esse ponto, quando você constrói essa base de conhecimento, essa base de experiência, toda essa vivência, e você traz ela para tua realidade prática, aquilo ali é um acelerador absurdo na vida, nos negócios, né? Conheço um amigo, cara, tem 20 anos de prática. Cara, o cara foi construir literalmente do zero uma empresa em 2 meses e meio, com 100 mil linhas de código. Mas por que ele fez isso? Ele estava sendo potencializado pela inteligência artificial. Eu acho que esse é o grande momento que a gente vive hoje. Como que você aproveita isso para potencializar os seus resultados, potencializar o que você está fazendo no seu dia a dia, né? E aí você teve uma migração de carreira também, de certo modo, né? Você ainda está, sim, conselheiro de empresas aí gigantes, até você falou algumas aí, na fonte não sei se você vai poder falar aqui, mas você também está numa jornada agora de empreendedor, acabou de bater o primeiro milhão aí, vendendo produtos online e está buscando fazer outros produtos aí. Exatamente. E como é que está essa jornada, como é que você está aplicando, juntando esses dois mundos aí, de certo modo? Porque, na verdade, a tua formação é formação de conselheiro de... Exatamente. Essa parte de gestão, né? Enfim. Cara, isso daí foi uma mudança de paradigma muito forte para mim, tá? Eu vim me reestruturando, principalmente início de 24, quando eu falei, cara, eu vou dar um restart em tudo, mas eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente, né? E aí eu entrei em um projeto específico no mercado, com foco também em educação IA, né? E aí dentro desse projeto, o objetivo era, cara, existia um cenário. Eu observei o cenário do jeito que a gente fazia lá na API. Cara, observei o cenário. Tá, beleza, tá rodando. Tu tem aquisição de receita, tá vendendo e tá entregando produto. Então, cara, vamos trabalhar de trás para frente. Melhora o ecossistema de entrega desses produtos, depois estrutura uma área de vendas num modelo um pouquinho diferente que o mercado digital atua, né? E depois a gente vai atuar na aquisição de receita, basicamente, porque já está vendendo, então está gerando aquisição, tá entregando. Então a gente fez uma construção de trás para frente, né? Qual que era a realidade desse negócio? É um negócio que envolve inteligência artificial, só que estava num movimento de lançamentos. Tá? Nesse movimento de lançamento, o lançamento ele realmente te dá um boost de faturamento, isso é inegável, tá? Ele te dá um boost de faturamento, só que você tem que ir do lançamento em lançamento. E o meu objetivo ali foi mudar esse jogo de negócio, trazer um pouquinho daquela visão que a gente já conversava bastante de uma estrutura de um funil e ampulheta, onde a gente trabalharia a aquisição, conversão com uma estrutura de inside sales, time de vendas, né? E depois a organização com CS, fazendo ali o trabalho de recepção do novo aluno e depois entrega de valor com os produtos, né? Que vai segurar a retenção. Que segura a retenção. E que faz também ele ser um promotor da própria empresa. Exatamente. E esse game, cara, é tão incrível, porque a gente saiu de um aspecto, a gente estava com faturamento médio, vamos colocar o lançamento dividindo, tá? Daria em torno de R$150 mil por mês. A partir do momento que a gente reestruturou o funil com growth, tá? Organizamos uma área de inside sales. Na época saiu, algumas pessoas trabalhavam lá no G4, saíram para poder atuar nessa operação. E aí a gente organizou essa área de inside sales, cara, e a gente ligou essa máquina. Eu lembro até hoje. A gente gastou R$11 mil para poder fazer aquisição, geração de leads, tá? Esses R$11 mil, eles se converteram em 2.200.000 de faturamento naquele mês. E isso tudo a gente montou em menos de 90 dias. Essa estratégia, tá? Só que o melhor disso tudo é que saiu de um movimento, inclusive estava acontecendo o lançamento em paralelo, e a gente estava estruturando essa modelagem de receita.
eu brinco que é como a gente estivesse nadando amarrado no rio. Por quê? Todo o tráfego estava para o perfil principal do Expert, tá? E a gente teve que montar um perfil auxiliar para ser o nome da escola, do zero. Falou, cara, não vamos comprometer o tráfego que está lá. Se for fazer tráfego, faz aqui, só para cá. Exclui, inclusive, todo o público que está sendo trabalhado lá. Para fazer um teste AB, aquela é a nossa ideia de growth, né? Faz um teste AB, público para cá, a gente vai trabalhar com isso aqui. No lançamento, investiu quase 200 mil. E aqui investiu 11 mil. Aqui retornou 300 mil. Se tu tirar depois os custos de manutenção de aluno, praticamente ficou no 0 a 0. Aqui gastou 11, retornou 2 milhões e 197 mil reais. A margem de contribuição, 91%. E aquilo ali passou a ser, depois que essa esteira, né, de traciona esse lead, converte ele, faz uma educação desse lead. Até teve uma estratégia bem legal, que depois eu até comento aqui. Faz a educação desse lead, joga para o time comercial. O time comercial vai lá, faz a primeira conversa, o primeiro contato, gera valor, fecha. Essa máquina ligada, depois de ter sido montada, não parou até hoje. Uma média de 2 a 3 milhões de faturamento por mês. Tá? Seguindo essa lógica. Aí ele fez só o primeiro lançamento para ativar e depois continuou no perpétuo. Foi no perpétuo. Foi nessa recorrência contínua aí, mensal, direto, tá? Então hoje... por isso que ele não me responde mais no WhatsApp, o cara tá rico. Cara, o negócio tá ficando bacana lá, mano. Mas, cara, interessante esse formato. Eu acho que dá até para desenvolver mais aí. Vocês já chegaram nesse primeiro lançamento já a usar alguma coisa de IA para o lançamento? Usamos, tá? E assim, o que aconteceu? Teve um primeiro lançamento. Logo que eu cheguei na operação, foi basicamente há um ano atrás, mais ou menos nessa época, dia 24 de fevereiro. Na semana seguinte, cara, já tava com o expert de lançamentos, um lançador. Cara, não, vamos lançar agora, porque teve um lançamento recente, vamos lançar, vamos aproveitar ali, vamos fazer aquele... Cara, pra mim era um mundo totalmente diferente, Léo. É muito diferente dessa estrutura que eu te falei, tá? Não estava acostumado com isso, né? A estrutura de growth é uma estrutura mais longo prazo, né? Mais ganhar na maratona e não na corrida rápida. Exato, você ganha na maratona, você ganha nos modelos matemáticos, você vai entendendo as taxas de conversão e você vai achando os gaps na operação e vai melhorando dentro. Então, a tua estratégia de aquisição, vamos dizer assim, de leads, ela não vai ser... E isso está acontecendo hoje, né? Com o custo de lead vai aumentando. Então, qual que é a forma inteligente que eu vi? Eu falei, cara, o custo de lead está aumentando. Então, o game tem que estar no meu throughput, tem que estar nos meus processos internos diários. Então, eu tenho que melhorar interno. Porque se eu melhoro interno, aquela aquisição mais cara, eu consigo aproveitar esse recurso aqui no meio e vai gerar receita. Você transforma em LTV no final, que transforma vai em vender LTV. mais para o mesmo cliente. Exato, e eu particularmente, quando fui dar várias palestras em São Paulo, chegava um ou outro aluno que já me reconhecia, né, porque eu tô como expert lá dentro, ele falava, eu perguntava para ele, porque eu gosto de fazer esse design thinking, igual aquela jornada lá que a gente fez de design thinking, eu gosto de perguntar, cara, me fala aí, qual produto, por onde você entrou? Eu comecei aqui por esse produto aqui de entrada, aí deu 60 dias, aí eu recebi uma proposta, aí eu fui para esse outro produto, e agora eu tô nesse produto aqui. Tu vê exatamente todo o design thinking da jornada sendo realmente... E isso é o que você falou, é o LTV da operação. Então tu pega um cara que no início gastou R$480 para entrar num primeiro produto, ticket mais baixo. Se você vai nutrindo, vai gerando valor para esse cara aqui dentro da tua esteira de negócio, cara, ele foi pro próximo produto, que era 2.000. E esse cara que estava no produto de 2.000 pulou depois para um produto de R$12.000. Então, o LTV que ele acumulou. E ele ganha tanto valor com isso, que o que vai acontecer depois de 2 meses? Cara, ele vai renovar isso de novo. E vai renovar de novo. E eu falo... O que importa é você trabalhar bem a retenção, de estar sempre atento ali, se o cara não tá querendo sair, se não vai ter um churn ali possível. Exato, cara. E o game tá aí, tá? Sim. Porque se o game não tá no funil, porque o game do funil, cara, vamos somar aqui, tá? Somou, deu 12, 14, 14,5. Beleza. 14,5 por um ano, parou. Agora, se você faz um trabalho de impacto, gerar entrega de valor para esse cara, no outro ano o cara vai empilhar mais 12 mil, então já passou a ser 26. No outro ano ele empilha mais 12 mil, e assim vai indo, vai passando para 38. Então o game de verdade, igual tu falou, tá aqui, tu gerar valor, gerar LTV, porque aqui tu, com o mesmo cliente ele te gerou 36 mil reais. Qual que foi o custo de aquisição? Vai diluindo ao longo do tempo. Por isso que esse game de colocar o funil
para rodar, só terminar na venda, ele acaba te gerando uma correlação CAC por LTV muito baixa. Agora, se você entende essa jogada de longo prazo... De ecossistema mesmo, né? De ecossistema. Do seu produto. De ecossistema, de olhar para o seu produto, o que eu posso construir mais, mas não assim, simplesmente do seu achismo, né, da cabeça. Vou construir isso aqui porque eu acho que pode ser interessante. Cara, tira os achismos, faz pesquisa, entende o que o cliente quer, Exato. Pergunta para ele... E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Pode ser interessante. Ou pergunta para IA. Ou pergunta... Para IA ajuda, mas ainda o cliente o tato Por isso que eu te falei, eu vou lá e pergunto pro cara, porque eu quero entender. Cara, e tem uma coisa, até, enfim, que aí depois é onde a gente chega desse, vamos dizer assim, esse infoproduto que eu lancei, né? Que eu vou mostrando para as pessoas que são frameworks, que é como se você estivesse empilhando frameworks. Mas o principal deles, o pessoal chega assim, cara, tem que fazer mapeamento de processo. Eu falo, que mapeamento de processo, cara? Você tem que entender a jornada do teu cliente. O que acontece do primeiro contato do teu cliente durante todo esse trajeto. Cara, isso aqui é uma linha, e é uma linha toda torta. Não tem nada de linha reta, é toda torta. Agora, se você entender o design thinking dessa jornada de adoção e depois o design thinking dessa jornada de uso, saber todos os touch points dele da jornada, mapear esse mapa, saber qual que é o sentimento que ele está passando, qual que é a dor, qual que é a dúvida que ele tem, e montar uma estratégia para cada momento, você está um passo na frente dele, sempre. E aí você vai saber usar a melhor estratégia de marketing, a melhor estratégia de remarketing, aonde que você vai colocar automação, onde você tira automação, aonde a gente começa a ter um contato mais próximo, qual que é a melhor estratégia que eu faço aqui. Por exemplo, cara, usamos estratégia de live, é um exemplo, tá? Por quê? Tem uma teoria meio louca, mas, cara, eu provei por número funcional, inclusive lá, o que acontecia? Não tinha fluxo de nutrição. Tá? Não tinha uma esteira de nutrição, aquela tradicional zona lá de inbound, que é bem tradicional nesse modelo, né? E aí eu estudei uma teoria chamada teoria de Markov, né? O que essa teoria falava? Quando você cria essa estrutura de inside sales, que basicamente você faz um discovery com o cliente, depois você faz uma demo de produto, depois ele vai para um decision, para fechar, né? Quando você joga a demo antes do discovery, você aumenta em 38% as possibilidades de fechamento. E como que é essa demo? Eu falei, cara, como que a gente pode fazer essa demo? Eu falei, simples, mano. Vamos começar a criar uma live onde a gente vai, cara, abordar todos... Vamos mostrar por dentro como que funciona tudo. A gente tira todas as dúvidas do cara, tira o cara do básico ao avançado em nível de consciência, e depois de 60 minutos, a gente começa a demonstrar o produto por dentro de como vai resolver a vida dele. Cara, ele está tendo... A gente elevou o nível de consciência desse cara, a gente começou a demonstrar o produto por dentro, e qual que é o próximo passo? Ó, tá aqui, quem quiser chama um consultor aqui de negócio, que ele vai explicar como você pode tirar o melhor proveito disso. Cara, isso representava de 30% a 40% do faturamento mensal, só fazendo isso. Então eu vi que funcionou o negócio. Funciona bastante, ainda mais quando o ticket alto, né, que a pessoa precisa comprovar que aquilo ali vai... A pessoa precisa ter mais prova, né, de que aquilo ali vai funcionar pra ele. É tipo, eu assisti esse lançamento e pra mim não fez sentido o lançamento. Pra mim, cara, isso aí eu sei fazer, isso aí eu contrato alguém que faz. Exatamente. Mas é porque o lançamento ele tava jogando mais topão de funil mesmo pra pegar mais gente. Mais gente, exatamente. Mas eu entendo isso, mas... Logicamente, mas ele não foi muito profundo, porque senão ele torna difícil também. Torna difícil. Aí você tem que entender, e essa jogada que tu falou é muito legal, porque assim, como eu organizo, tá? A divisão dos meus produtos por níveis de consciência e geração de impacto numa jornada. Então, se eu tenho... por isso que eu falo assim, qual que é o primeiro produto que você tem que entregar para qualquer cliente? É o que você não cobra nada. É o que você mostra que é possível ele fazer. Qual que é o segundo produto que tu entrega? Cara, um low touch, com um ticket ali, e geralmente o go-to-market é de um ticket de, vamos colocar de 0 a 5 mil reais. Qual que é a tua estrutura de entrega? A estrutura de entrega é Product Lead Growth, porque você tem que fazer o mais automatizado possível. A tua estrutura de marketing pode ser por meio de conteúdo, vendas, Product Lead Growth, e a tua estrutura de atendimento é por comunidade. E por que tem que ser feito desse jeito? Porque o teu ticket médio não permite tu enfiar muito humano na tua operação. Senão o teu CAC vai achatar, a tua conta não vai fechar. Nesse momento e nesse movimento, automação e inteligência artificial faz sentido.
para poder pelo menos equilibrar os teus custos. Tu entrou numa estrutura de 5 a 15 mil reais teu ticket médio anualizado, cara, já é outro game. Eu tenho que fazer sim muita produção de conteúdo, mas eu já tenho que ter uma equipe comercial fazendo a venda em um estágio, igual tu falou, e depois eu tenho que ter um CS ali, pelo menos para cada 250 mil reais de recorrência mensal, tem que ter um CS para esse grupo, né? E assim vai aumentando, de 15 a 50 mil já é uma estrutura mais ativa, tem estrutura passiva e uma estrutura de captação mais ativa, uma estrutura de venda já em 2 tempos, porque esse cara precisa de mais consciência para fechar, e o atendimento já começa a ser um pouco mais dedicado. Então assim, todos para todos, todos para poucos, e depois poucos para poucos. Então você vai organizando, baseado no ticket médio do infoproduto que você vende, você vai organizando estruturas que façam sentido para tua conta fechar no final, né? Essa é a estrutura que SaaS usa no final das contas. Essa estrutura que SaaS tá sendo usa. aplicada aí pro... Cara, eu cheguei a explicar até para padaria como o cara usa essa estrutura. Porque faz sentido. Faz. O cara tem que voltar para comprar o pão todo dia. Se tu não entregar um pão quente, o cara não volta. Sim. E aí, até a padaria tem uma estrutura de recorrência no final, né? E tem que ter também o promotor, né? Chegar com bastante entrega ali, tu faz um bom relacionamento Exato. com o cliente tem um potencial gigante de virar promotor, e se ele tá indicando você para alguém, cara, com certeza é muito mais forte do que você tá trazendo ali de lá do marketing. E o teu ciclo de vendas, ele se reduz em tempo e as tuas taxas de conversão aumentam. Esse que é o segredo. Eu falo que basicamente é como quando você lapsa esse teu funil de receita, entendendo exatamente isso que tu falou. Cara, beleza, eu fechei, vendi pro cliente. O que acontece desse momento que você passou o checkout até o momento dele usar o teu infoproduto? Cara, esse momento é crucial. Cara, você pode ter automações lá para chegar, cara, beleza, ó, legal aqui, tu fechou, muito bacana ter você aqui dentro. Eu vou te ensinar como usar o meu produto. Porque quando você faz isso, você está evitando o churn, Sim, que é o primeiro o primeiro reembolso que tu vai sofrer. Então, é o que eu chamo de plano de impacto. Se tu montar um plano de impacto muito bem feito e ensinar para o teu cliente, cara, como ele vai tirar o melhor proveito do teu produto, você está garantindo que o reembolso não aconteça nos 7 dias. Aí ultrapassou essa etapa de reembolso, é de fato ele começar a usar o teu produto. Então, como que eu garanto? E isso que tem que estar na cabeça de todo mundo, gente. Qual é o primeiro grande impacto que eu gero para esse cara, para ele entender o valor do que eu prometi para ele? Porque até esse momento dele começar a usar o produto, é copy, é tudo a promessa que tu fez ali na frente. Agora, de fato, ele vai comprovar, cara, será que essa copy, de tudo que esse cara fez para mim até agora, é verdade? Aí que tu tem que estar na cabeça, ok, qual que é o primeiro grande valor que eu gero para esse cara, para ele ter aquele aha moment, tipo, fala, cara, era isso, é isso. E qual que é a consequência disso, pessoal? Todo produto que vocês montam tem que ter esse primeiro grande impacto e tem que garantir uma recorrência de impacto durante todo o uso desse produto. Porque cada recorrência, cada ganho que você dá para esse cara é um disparador que tu vai fazer no cérebro dele. Ele vai entender que o teu produto é tão bom, ele vai vender o produto para você. Sim, é os micro ganhos que você dá dando micro... Tem um micro compromisso, micro ganho, micro... Mas é isso lá, mesmo. Basicamente, você vai dando, que às vezes é mais importante do que você dar um grande ganho. É isso, cara. Você dá... Você vai dando em algumas doses bem é. homeopáticas para ele, mas ele vai entendendo que isso é uma escala de ganho. Vai chegando valor a longo prazo, não só no Frases da conquista contato. é isso, cara. Se tu for parar pra ver, Frases da Conquista é isso. Você não tá ensinando como a mulher conquistar o homem ali e ela vai aplicando aquilo e vai tendo resultado. Acho que tu mesmo me falou, né, que teve vários casamentos que depois o pessoal mandava. Ela foi madrinha de casamento de outras pessoas. É isso. A estrutura de impacto é essa. O impacto foi cumprido. Cumpriu o impacto, aí tem 2 caminhos. Aí a gente fala que é a estrutura de expansão agora, né? Eu vou gerar um cross-sell, eu vou gerar um upsell dentro disso. Ou eu vou gerar indicações. E tu falou uma coisa bem interessante, tá? Quais são esses momentos de geração de indicação? Toda vez que você manda uma pesquisa, ou o cara, ele tem esse ganho, esse marco de ganho, é o momento de euforia, é o momento onde você dispara ou um NPS, ou você dispara o teu programa de indicação. E isso é legal porque a estrutura, o que ela vai acontecer? Quando ele retroalimentar de novo a tua boca do funil, fazendo as indicações, qual que é a sacada que tu faz aqui, pessoal? Entenda qual que é o teu custo de aquisição de cliente, tá? E começa a criar uma relação de, enfim, de ganhos que essa pessoa pode ter.
e você pega o teu custo de aquisição, fraciona ele e aí entende, cara, para quando você me trouxer 10 indicações que fecham, eu vou te dar tal prêmio. E esse prêmio é sempre uma fração do teu CAC. Então tá usando ele como uma máquina mais barata que o Facebook para te gerar receita do mesmo jeito. Beleza. É mais ou menos o que a gente faz com o podcast aqui. O podcast a gente traz ele acaba entregando para a audiência dele e acaba ampliando um pouco a visão do mercado para a gente também. Cara, beleza. É muita informação, gente. Muita informação. Você pegar aí que você não conhece muito desses recursos, dessas informações, você pode estar meio perdido aí. Mas até com base nessa conversa, teve uma pesquisa que acho que a Salesforce fez lá atrás. Não sei se foi a Salesforce, foi outra. E ela fazia esse NPS, que é perguntar de 0 a 10, quanto você recomenda, quanto você recomendaria o produto. E ela fez em 3 camadas. Eu acho que a gente conversou sobre isso lá atrás. Foi. E aí eu apliquei isso dentro do Academy nosso da Perfect Pay. Eu lembro. Área de membros. Lembro disso. E a nossa área de membros já tem meio que isso automático, porque no final das contas, como é que você sabe qual é a entrega que você tem que dar para o seu cliente? O que ele espera de entrega? É fazendo pesquisa com ele. Não adianta você inventar da sua cabeça. Você vai inventar, logicamente, inicialmente, porque você vai criar hipóteses ali com base no que você tem de experiência, mas depois, com o tempo, você vai ter que ir moldando isso, você tem que ir mexendo. Não adianta eu chegar aqui e falar que, quando a gente fez aqueles post-it lá da Perfect Pay lá no início, eu estou usando até hoje a mesma coisa. Não estou. Os gatilhos mudaram, tipo, antigamente existia boleto, já não existe mais. Então, o mercado muda e a gente tem que estar preparado para as mudanças. E aí, lá dentro da Academy, tem essas pesquisas, que são em 3 etapas. No primeiro vídeo que a pessoa assiste, eu já pergunto, qual a sua expectativa para o produto? É isso. Aí o segundo pesquisa, que já é no meio do pesquisa ali, 60% do curso que a pessoa fez, eu já começo a perguntar, cara, de 0 a 10, quanto você recomenda? E aí depois, tem alguma sugestão de melhoria? E aí depois você daria um testemunho para o produto. É isso. Que aí, se a pessoa falar que sim ali, cara, já chama ele e já faz o contato para fazer ele dar o testemunho. Porque se o cara respondeu de 9, 8, 9, 10, aí tem essa sacada que eu fiz ali dentro. Que se ele é de 0 a 10, quanto você recomendaria para outra pessoa? Se ele responder de 8 a 10, eu acho que eu coloquei 8, 9, 10, ele tem chance de ser promotor. Então eu vou pedir o testemunho já dele. Legal, se ele colocou de 0 a 7 é isso. Eu pergunto para ele, cara, o que você acha que eu deveria melhorar no produto? Mano, isso é uma sacada de produto. Então você faz um funilzinho até na pesquisa. Você não precisa dar a mesma pesquisa para todo mundo. Você faz um funilzinho na pesquisa. A gente pergunta isso no meio do curso e no final do curso para entender se o curso tem a expectativa. E fica essa base salva de pesquisa absurda ali dentro do Academy. Isso é tão foda, Léo, que você acabou de falar. Inclusive, a gente pode criar alguma coisa ali agora com questão de pegar essas pesquisas e entender e dar sugestões, o que a pessoa pode criar de conteúdos para melhorar. Cara, e tem umas coisas muito bacanas que dá para fazer, tá? Depois eu te dar umas dicas ali. Mas isso que você falou é muito foda, cara. Porque olha só, eu falo isso para todo mundo. Se você pensar no teu cliente, no impacto que tu quer gerar na vida dele, e isso estiver bem latente para você, que o impacto é a transformação, tá? E você mapear da forma que você está falando aqui agora, eu lembro lá atrás que a gente tinha conversado sobre isso, mas você mapear esse impacto de verdade, você está fazendo melhoria de produto, cada melhoria de produto é melhoria de impacto. Melhoria de impacto é mais dinheiro sendo impresso na tua esteira. É mais satisfação de cliente, mais cliente querendo comprar mais de você porque você entregou mais do que esperava. Exatamente. E essa ideia que a galera não enxerga tanto, quer fazer só o produto, botar no ar e vender só o primeiro produto e às vezes nem entregar bem feito. E pronto, e achar que vai imprimir dinheiro com isso. E até ganha dinheiro, mas a curto prazo. Curto prazo. Tanto prazo. Por isso que tem muita gente que fala, é o que eu vejo, né? A galera fala assim, pô, a oferta morreu. A oferta tá, sei lá, morreu, não existe mais, não consigo rodar mais ela, não dá ROI. Cara, mas não dá ROI porque você melhorou, durante o momento que você estava no alto, você foi melhorando a sua entrega, foi pensando no cliente, como entregar maior valor para ele. Cara, você nunca pensa nisso, então realmente fica difícil a tua oferta virar muito tempo. E eu acho que assim, você é um cara que acho que experimentou muito disso em tudo na prática, né? Se a gente for parar para ver, cara, o quanto que tu falou para mim de frase da conquista, sei lá, acho que foi 2016, 14, eu não lembro. Mano, acho que tá no ar ainda, não tá? Tá no ar ainda. É a maior prova de que isso funciona, é isso. Sim, tá no ar ainda. 40 e poucos milhões, 43 milhões, eu acho, de venda. Pra tu ver. Eu nem tô acompanhando mais, porque agora tá vendendo muito internacional, a gente se transformou em internacional. Legal. Então a gente fica mudando até, porque tem uma escassez, não tem jeito. Público, uma hora você vai atender o público todo, uma hora você vai atingir o público todo. Mas, logicamente, cada público atende o seu tamanho, né? A sua proporção de tamanho.
Mas o Frase da Conquista a gente fez uma estratégia um pouco diferente. Tipo, agora a gente roda ela no internacional, mas daqui a um ano, sei lá, um ano depois, a gente volta ela no nacional. Ah, E você aí vai fazendo... a gente vai intercalando, que aí fazer o vai ciclo. dando um respiro pro público novo surgir e a gente conseguir trabalhar. Aham. Trabalhar diretão, realmente é tenso. É Fazer um tenso. produto muito longo assim. É tenso. A não ser que sejam SaaS aí, que eu acho que tem Uhum. mais potencial para isso, mas produto digital mesmo é bem complexo você conseguir público novo sempre, né? É bem complexo. Ah, tudo bem que, assim, bem complexo que eu digo é 400 mil, sei lá, 450 mil pessoas compraram. Então, ainda é bastante gente. É bastante gente, né, cara? Então, tô falando complexo porque à medida que você vai crescendo, obviamente, vai ficando mais difícil você achar públicos novos, né? Aham. E Ou eu acho caro que... e tal, o próprio Facebook tá ficando mais caro. Exatamente, cara. E eu acho que o grande desafio que eu vejo hoje, principalmente nesse mercado que a gente tá vendo aí, os custos com plataforma, com ads, eles vêm aumentando, né? Uhum. Eu acho que o natural da coisa é igualzinho eu tratei lá na escola lá de consultores, deixar claro para eles, cara, como que você vai mobiliando as estratégias em cada etapa. O que você tem que fazer na etapa de awareness? O que você tem que fazer na etapa de educação? O que você tem que fazer na etapa de seleção de vendas? Quando que você faz esse onboard, depois como que você entrega esse produto, você faz a expansão. E trabalhar no throughput, né, que é o processo interno. Uhum. Porque se você vai melhorando cada etapa dessa daqui, cara, você melhora 1, 2, 3, 5% por etapa, tu vai ver que no final saiu mais barato para ti, às vezes mantendo a mesma aquisição, mas você conseguiu ampliar a tua receita. Uhum. E eu acho que o game é esse, tá, Léo? Eu acho que o game hoje é esse. Micro ganhos ali, micro mudanças no meio do processo e jogar fora processo mesmo. É isso. Elon Musk falou disso esse tempo atrás aí, que, cara, se você não tá mudando um processo da empresa toda semana, você tem chance que você vai quebrar. Vai quebrar. Exatamente. Joga fora mesmo e começa do zero, porque com certeza já mudou a forma como o mundo espera daquilo. Exatamente. Aí o mundo tá muito dinâmico, né, cara? E a história de comportamento, né? Eu acho difícil o lançamento, complexo pensar em lançamento, por causa da situação, que eu acho que é muito demanda reprimida ali, né? Que até fala muito em lançamento disso. Então, tipo, IA... Tava uma demanda muito reprimida quando lançou esse curso aí, que você falou. Tava. Ainda tá, né? Porque não tem tanta gente alto nível falando sobre isso. E então não é tão complexo alguém se posicionar como um expert. Assim, logicamente tem seu mérito, óbvio, não tô falando nada disso. Mas o posicionamento de um expert que no mercado que não existe, não existe, é qualquer Você virar só top 1 do mercado que não tem o top 1. É o nível que a gente falava em gestão, né? Comparado com quem e com quem, né? Então, realmente, foi o momento certo, a hora certa. Daqui, talvez, há 2 anos, se fizer isso, já não faz sentido nenhum mais. Então, tem que entender muito bem esse movimento de mercado. E agora, dando um hype aqui de leve no nosso papo, né? É o que você estava falando. A tua tese de mestrado, né, cara? Que você estava me falando ali, que é tese Machine Learning. E se tu for parar para ver, tu já mexia com IA. Sim. Isso é inteligência artificial. Eu acho que é igual todas as curvas de adições de tecnologias, né? Lá atrás, quando saiu o chat GPT, eu acho que me lembro até de um stories que tu colocou ensinando o pessoal a usar copy lá no chat GPT, que realmente, cara, como tu usa a teu favor esse negócio, né? E a gente teve esse hype de uso, enfim, da tecnologia. A generativa, ela começou a entrar num aspecto de uso do dia a dia que veio facilitar muito, né? Então, você saber explorar muito bem ela, saber organizar o que você quer dela e como organizar isso, cara, você ganha em produtividade. Muito, muito, muito. E aí, enfim, a gente está no mercado hoje em dia que a gente não consegue classificar de fato o nível, porque igual tu falou, é superficial, é basicamente ali no dia a dia, mas assim, no mercado, num game, numa enterprise da vida, a gente vai parar para ver, cara, aí são os níveis de profundidade de tecnologia que chegam no mercado, né, cara? Que a gente vai começar a entender, porque assim, no dia a dia, tá, de um lançador, no dia a dia de uma pessoa que vende um infoproduto, como que ele pode explorar melhor a inteligência artificial? Cara, tem várias formas, tá? A construção de copy, acho que é uma. A construção de headlines, a construção de anúncios. Eu tava brincando lá do teu clone, né, que você colocou lá no time para poder ajudar nessas criações. Entendam, pessoal, que hoje no mundo da inteligência artificial, quanto mais contexto, quanto mais informação você produz, mais dados tu vai ter para colocar ali dentro para te ajudar no dia a dia. Então eu acho que
Esse clone até é interessante. A gente fez um clone aqui porque a galera já não tava conseguindo falar comigo. Aí tem aquela história de 5 minutinhos, pô, não dá não, tô em reunião. 5 minutinhos, tô em reunião. 5 minutinhos, tô em reunião. Até eu invento reunião fake, sacanagem. Sacanagem, não invento não. Falar isso, o pessoal vai me buscar lá. Mas, cara, porque, cara, você vai tomando 5 minutinhos do dia, os 5 minutinhos vira 15, vira meia 15, hora, e aí exato, tu não faz nada, tu não produz. E aí eu tenho ainda, essa é uma coisa legal até pra gente tratar, né, cara? Como é que até nesse mundo hoje, até pulando de assunto um pouco, eu acho, né? Uhum. Mas a gente pode continuar até onde a gente tá falando, mas acho que a gente tem que discutir sobre isso também. Sim. Como é que no mundo de hoje a gente pode, como dono de empresa, por exemplo, eu tenho empresa, hoje eu tenho 16 CNPJ. Até falei pouco tempo atrás aqui que eu tinha 12, mas a gente contou direitinho de 16. Descobri mais algumas. Tem mais algumas aí. E a gente tem 16 CNPJ. Logicamente que eu não fico à frente da operação de todas elas. Sim. A gente acaba virando um conselheiro de outras empresas, porque a gente tem que fazer não tem como, é humanamente impossível. E eu acabo ficando muito mais em frente da Perfect Pay. Mas na Perfect Pay eu fico realmente operacional mesmo, até programando e tal. Exato, né? Lógico, eu gosto de fazer. Eu acho que é importante, porque a gente tem a visão do mercado de uma forma muito mais clara, às vezes, de quem tá trabalhando com a gente. É difícil você pegar essa percepção de mercado. Isso, cara, é muito difícil. E aí você tem que ir para um nível mais alto. Só que ainda depende muito do meu operacional. E aí, como conselheiro aí de várias empresas, quais movimentos você recomenda que os CEOs de empresa devem fazer para sair dessa lado operacional e mais para um lado estratégico da empresa? Aquela história do estratégia, tático e operacional. Hoje eu faço os três um pouco, no final das contas, porque mas teoricamente, o que o mercado diz, o que os livros falam, o que CEOs falam, é que eu deveria estar mais no estratégico hoje, não tanto no tático nem no operacional. Cara, esse movimento, a gente até estava discutindo isso, né? Esse movimento hoje de liberar mais o CEO para essa posição mais de conselheiro dentro do próprio negócio, eu acho que assim, na realidade do que a gente vive nos negócios hoje, principalmente no Brasil, a curtíssimo prazo eu não vejo tanta mudança, tá? Eu vejo sim, a tecnologia ela favorecendo isso para você mudar isso no médio, no longo prazo, tá? Vai ajudar. Eu tenho alguns pontos pessoais, tá, Léo? Que eu acho que você colocou aqui, cara. Por mais que você deva ficar nessa posição de conselheiro, aquela história, aquele ditado, né? O olho do dono que engorda o gado. Eu acho que tem que ter uma mãozinha ali naquela direção fina. Até para trazer energia para a empresa, trazer tudo que tá... Exato, cara. E não tem como a tua visão ser quebrada para chegar ali embaixo. Vai ter ruído de informação. Uma visão que você tem aqui de 80%, aliás, 100%, vai chegar a 80% aqui embaixo. Quer dizer, ainda tá faltando um gap de 20%, que é o teu fino, né? Que é o teu trato fino. E eu sempre... comentei muito, tá? Disso, inclusive, que tu faz com várias pessoas, que eu falei, cara, eu acho que o grande diferencial da Pay é porque, mano, o Léo domina a tecnologia. O cara é um monstro, pô. O cara coda, ele entende do que ele tá fazendo. Então, ele traz a visão e percepção de negócio para dentro da tecnologia e automaticamente aquilo gera resultado, tá? Se eu for falar assim, cara, seria até contraproducente falar isso, mas hoje, na estrutura que eu tô criando lá dentro da Ardus, tá? Que é basicamente trazer essa minha visão estratégica de gestão, jogar isso para dentro do código. Então, eu entendendo isso, eu brinco que eu criei a Pedra Roseta, né, com o pessoal de dev. Mano, eu fui aprender a codar, fui desenvolver em Python, fui colocar o troço para rodar, eu queria entender o mecanismo daquilo, porque quando você entende a fundo na tecnologia e traz o aspecto de estratégia de negócios, ninguém te segura, cara. Eu acho que esse é o pulo, tá? Ninguém te segura. Eu tenho essa percepção também, até porque antes, também na própria Polícia Rodoviária, eu trabalhei lá em Brasília, fazendo sistemas lá em Brasília. E, cara, a gente tinha empresas contratadas pagando caro para empresas, tipo, a equipe inteira para eu gerenciar. Eu ganhava, sei lá, o salário da PRF era 12 mil, 13 mil na época. E o meu mais júnior, que era o tudo sênior que contratava, ganhava 20 mil. Eu tinha uma equipe de 10 cabeças dessa, 200 mil de gasto mensal. E foi ali que eu tive também o estalo de, pô, cara, o que eu tô fazendo ganhando menos? Eu tô gerenciando o povo ganhando menos, não tem sentido isso. Deixa eu ir pra esse mercado, tem mercado fora aí.
Existe mercado fora. Acaba abrindo um pouco a mente também. Mas ali eu enxergava isso, que quando eu colocava a mão no código, quando tinha a equipe de devs da própria PRF, que a gente juntou depois um grupinho lá, 5, 6 devs, e a gente foi, cara, vamos codar a gente esse negócio. Cara, o sistema saía absurdamente pronto da ponta a ponta, do jeito que tinha que ser para o PRF na pista. Agora, quando pedia para a equipe, aí, cara, passa pelo... Aí vai passar pelo gerente, pelo engenheiro de software para especificar, aí vai passar pelo engenheiro de produto, aí vai passar para não sei quem, aí vai vir uma burocracia. Aí não sai, né, cara? Que nada sai. Não sai, aí mano. Vai calcular pontos de serviço para ver se aprova, né? Pô, pelo amor de Deus, o negócio não anda. É tão louco isso que você colocou nesse ponto, tá? Eu tô passando por uma especialização agora na John Hopkins, fui aceito lá, né? Tô fazendo especialização justamente em Machine Learning, GenAI e Data Science, né? E aí, numa das últimas aulas que eu tive lá com o Dr. Ian McCallum, o nome dele, é o PhD, ele é professor dessa Faculdade de Inteligência Artificial, ele falou justamente isso, cara. Ele falou assim, ó, 80% dos projetos de inteligência artificial, no contexto, tá? De inteligência artificial vão falhar. Por quê? O cara de negócios não tá ali dentro do projeto, tá deixando isso como uma pessoa técnica. A pessoa técnica, ela vai codar o quê? Se você precisa da tua visão de negócio ali dentro. E aí, do que você fez, eu entendi o game, cara. Eu entendi o game. Falei, cara, eu entendo muito aqui de growth, entendo muito de gestão, entendo de arquitetura de receita, fazer escala, growth business modeling, entrei nesse mercado também de blockchain. Cara, eu entendo disso. Qual que era o meu gap? Eu falei, cara, o meu gap tá em tecnologia. Assim, eu já usava em 2018 RPA lá, enfim, porque eu já entendia que, cara, o mundo ia para esse lado mesmo. Então eu usava RPA para fazer alavancas de growth. Mas eu falei, cara, agora imagina se eu tivesse a inteligência artificial me ajudando nos processos de tomada de decisão. Em vez de eu ter um fluxo de processo que tem que, vai daqui, pula para cá, sem pensar, cara, eu consigo pegar um modelo de gestão de classe nível mundial e quando ele chegar no momento, cara, eu vou para cá ou vou para cá, a IA vai saber tomar a melhor decisão, né? Então isso me deu um estalo. Não é só um if que a gente fazia no código, né? Se acontecer isso, faz isso. Aí tem que pensar em todos os ifs possíveis. If é o elif, né? A gente pensar em todos os 6, cara, é quase impossível. É impossível, porque vai aparecer um C novo, Exato, cara. E aí, eu acho que a GenAI, na forma como ela veio hoje, ela veio para disruptar muito isso. E aí, qual que é o ponto, né? Eu entendi... Até a nível de cópia é um negócio complexo. Tipo, a gente tem uma equipe de marketing, sim. Uma equipe boa até, fui informado, formado em casa e tal. A galera entende bastante da gente. Mas quando eles vão construir uma cópia, não tá, às vezes, alinhada com o que o público tá querendo. Aí a gente tem que ir lá dar um toque de como vai fazer e tal, de mudar. Lógico, com o tempo vai tendo uma evolução, vai tendo um formato, e a gente até tem um papel, eu gosto de ter um papel muito mais assim de, cara, se errar, tá tudo certo. Exato. E vamos corrigindo no caminho, porque o erro às vezes dá certo. O erro dá certo, e eu acho que o melhor, a paralisia de pensar demais e não largar, cara, você nunca vai pro mercado. Não tem jeito, qualquer ação vai gerar movimento, movimento gera movimento. Movimento gera movimento, cara. Então, até a gente teve conversa lá atrás, né, quando você falou assim, pô, isso, quando eu lancei o Chave do Milhão, logo na pandemia, depois da pandemia. Foi. Você chegou a falar comigo e falou, cara, o que você acha que foi a chave aí de virada pra vocês? Eu falei, cara, foi o lançamento. Porque a pandemia ali bagunçou o mercado inteiro. Todo mundo com medo de tudo, todo mundo achando que ia morrer, todo mundo achando que ia acabar o mundo. Era mesmo. Ninguém querendo nem rodar tráfego, porque vai falar, vou morrer amanhã, pra que eu vou rodar isso? Tava nesse nível. Os clientes falavam, tava tenso. O clima era tenso o tempo todo. E aí a gente lançou o nosso curso, e aí essa galera mesmo começou a vender na Perfect Pay e trazer outros clientes, e viraram, por aquela entrega do Chave do Milhão, que foi uma entrega assim bem, de coração mesmo nosso, né? A gente colocou nosso conhecimento ali dentro. Tem gente que, logicamente, pô, isso aí é mentira, isso aí não funciona. Tem gente que vai para esse caminho. Mas quem olhou para aquilo ali e falou assim, cara, eles têm razão na forma que estão pensando. Estão até hoje com a gente, comenta em post nosso até hoje, falando... E grande, esse cara, grande mercado. Comenta no post, mas eu tenho certeza que foi para daquele Chave do Milhão. Foi, cara. Então, aquele movimento, quanta gente eu vejo no mercado, vem aqui no podcast e fala assim, cara, eu comecei no Chave do Milhão. É isso, Olha que doideira isso. É isso. E aí é aquela história, né? Que eu acho que é o maior erro que eu cometi nessa época. Porque você faz o lançamento, e qual que é a ideia do lançamento? É você fazer o lançamento, o primeiro lançamento, para você ganhar
não é normal acontecer isso que ele falou, de você gastar 10 mil e virar 2 milhões. Totalmente anormal isso. Foi realmente demanda reprimida extrema. É normal fazer igual a gente fez. Tipo, gastamos 30 mil e fizemos 250 mil, 300 mil. Isso é bem normal no primeiro lançamento. E aí a gente fez o primeiro lançamento, mas a gente não deu uma continuidade do tipo de... Cara, a gente tem que pedir testemunho dessa galera. A gente não se confia tanto no que a gente está entregando. Isso é muito louco. E a gente que você cria essa entrega barreira é muito foda, cara. Então, e a gente tem essa barreira nossa mental mesmo, de tipo, cara, eu podia ter entregue mais, mas já tô me dando o máximo, mas eu podia ter entregue mais ainda, e a gente acaba não conseguindo forçar a venda, ou fazer uma venda mais agressiva de alguma forma, porque a gente ainda tem medo do que vai ter de repercussão e tal. Exato. E quando a gente olha o outro lado, a galera fala assim, caraca, muito foda, aprendi muita coisa e tal, tô crescendo, tô ganhando metade, tô ganhando placa aqui por causa de vocês. A gente subestima a nossa... Porque eu acho síndrome do impostor, né? É síndrome do impostor. Ou às vezes a gente acha, cara, isso é tão... talvez corriqueiro já normal pra gente, que a gente entende que o cara vai olhar aquilo ali como... Mas, cara, pequenas vitórias, cara, pro cara é um mundo de coisa, Léo. E isso eu vi, inclusive, na tecnologia que a gente tá desenvolvendo. Cara, a tecnologia, igual eu tava te explicando algumas coisas, cara, faz algo, igual eu mostrei por um camarada, fez lá enfim, fez o exit de 2 bi. Mandei o relatório pra ele. Cara, ele mandou uma foto, escrito, palavrão, porra, com a boca aberta, porque o cara falou, cara, eu nunca... vi isso. Isso que você me explicou, que eu brinco lá, o nível, tendência e relevância. O cara quebrou a cabeça do cara porque ele falou, mano, eu tenho dado de todo o mercado e eu não sabia que eu era a régua do mercado. e ele achava aquilo normal. Só que, cara, pra quem tá recebendo aquilo, é outra coisa. Enfim, a gente tem isso aí que você falou, assim, do impostor, da gente achar, cara, essa entrega aqui tá normal, mas o impacto que tu gera lá fora é sobrenatural, né, cara? Isso é bem complexo a gente entender isso, porque a gente sempre fica naquela história, pô, eu tô criando só um produto, é só um produto para ajudar as pessoas a vender. Mas não, cara, o quanto você ajuda pessoas realmente a crescer, a ter uma formação, a ter um ganho, né? Ter uma receita real na internet, né? A longo prazo. E isso é bem legal quando a gente constrói esse tipo de coisa. E quando a gente vai em eventos, a pessoa fala, pô, cara, aquela palestra mudou minha vida. Então, assim, o mercado de você ser o expert não é tão fácil também. Não. Mas é um mercado gratificante, de certo modo, você ser expert, porque você vai recebendo bastante feedback no caminho. Lógico, tem gente que vira hater e faz parte do jogo. Faz parte do jogo, faz parte. Mas tem gente que acha que você tá só de sacanagem ali, tá querendo só ganhar dinheiro teu, faz parte do jogo. Você tem que só fazer o teu melhor e esperar o pior. Esperar o pior. Como eu sempre falo, né? Faz o melhor, espera o pior e o que vier tá no lucro. Exato. E, cara, e quando a entrega é verdadeira, Léo, que eu acho que é isso que você tá colocando, mano. Eu experimentei isso depois de vários anos convivendo contigo, principalmente, né? Eu fui experimentar isso de fato agora, no último trimestre ali de setembro, outubro e novembro e dezembro, né? Foi a primeira turma ali que eu abri. Cara, e tem todos esses desafios, cara, de você gerar esse valor. Você entra com aquele receio, cara, será que vão gostar? Pô, será que vão entender o que eu quero fazer? E você vê que à medida que você realmente entrega de coração aquilo ali, e as pessoas vão crescendo ao longo do tempo e vão tendo resultados, mano, isso é gratificante. Cara, no meio de uma formação, o cara já vinha chegar pra mim e brincar, me chamar de professor. Professor, você não acredita, o que foi, cara? Cara, só com aquilo que tu me ensinou na primeira aula, eu fechei 10 e-commerce. E são 10 e-commerce com um vulto pelo menos de 7 dígitos ali de faturamento, somando mais de 8 dígitos esses e-commerce. É uma coisa que teve até uns 2, 3 podcasts atrás, se você voltar aí, o do Gabriel Dallas, ele falou isso, que ele trabalha work for equity, no final das contas. Então, na verdade, ele entrou com o trabalho dele em troca de equity da empresa. E, cara, o quanto de empresa tá aí com um potencial absurdo. E-commerces da vida, como ele falou aqui. E-commerce que tem um potencial absurdo, mas o cara, às vezes, tá lá como CEO da empresa, não consegue sair muito do operacional, porque às vezes não tem grana ainda para investir, para subir e tal. E aí você, que se tivesse conhecimento estratégico de como conseguir fazer aquele growth na empresa, cara, o cara vai te colocar como sócio da empresa e você vai crescer. Exatamente. Então é um baita mercado. Inclusive, a tua formação é um pouco disso, né? Ensina esse caminho, de como o cara se posicionar, como o cara vender, se vender. Exatamente, eu acho que a linha é essa, é ensinar, primeiro, como se vender, porque entra uma estratégia de marketing nessa história, né?
qual que é a melhor estratégia usar na parte de vendas, qual que é o melhor tipo de entrega, quais são as tecnologias que você vai acoplando nisso aqui para poder te acelerar nesse ciclo, e isso gera um valor enorme, cara, porque assim... Como ter os dados na mão para você conseguir tomar melhores decisões. Tomar as melhores decisões. Essa linha de equity, 2019, quando eu montei a Ardus, na época, quando ela nasceu, era Ardus Venture. Eu comecei a entrar com um pouco de equity em algumas operações, né? Inclusive, uma das últimas operações foi uma de cosmético. Estava preparado lá para lançar na Europa. Tinha pago, enfim, a Anvisa de lá da Europa para entrar com produto. Aquela história toda. Investir em produção, distribuidor, contrato assinado, tudo lindo, maravilhoso. Lançamento Feira de Milão em março. Covid explodiu. Tonel de dinheiro pegando fogo, cara. Meu Covid Deus no caminho. Mas enfim, e era essa ideia, tá? Também de equity nessas operações. Aí eu vim, reformulei, remodulei, hoje entendi qual que é o business de verdade, o núcleo, que é a criação dessa tecnologia, mas hoje isso tá ampliando e já tá começando também a virar equity em algumas operações. Porque no final das contas as pessoas querem também pessoas não só operacionais do lado, querem estratégicos e táticos, né? Que vão conseguir tomar decisões ali, ou ajudar o time a tomar decisões. As melhores decisões, né? E é um pouco disso. Mas como capturar dados, assim, tem algum... Para essa galera mais do digital aí. Tá. Ou até para SaaS, que o SaaS também tá um movimento forte, a galera construindo SaaS, construindo ferramentas no mercado, que atendem dores do mercado. Como esse cara deve analisar esse size, assim, de alguma forma mais estratégica para tomar decisões? Como é que você acha que ele deve seguir esse caminho? Eu acho que, assim, a primeira coisa, eu acho que uma das coisas mais importantes, tudo que a gente faz, a gente gera dados, tá? O grande diferencial é, você já está coletando esses dados ou não? Se não está, comece para ontem. Se você já coleta esses dados e já tem alguma base, a forma como que você deve observar isso quais são as correlações que vão afetar diretamente curvas de receita, vamos colocar na linha do SMB. SMB é Small Business, tá, pessoal? Negócio que fatura aí, sei lá, em torno aí dos seus 10 milhões ano. Vamos colocar assim, de 10 a 100 milhões. Como que eu gero esse dado? Qual é a correlação desses dados com o meu dia a dia de marketing? Eu gero dados de marketing, eu gero dados de venda, eu gero dados de satisfação do cliente, eu gero dados de produto. Se você entender essa tua esteirinha básica, que é uma esteira de revenue, que é aquisição com marketing, vendas, depois satisfação, entrega de produto. Cara, essa base aqui já vai começar a te dar uma outra visão da coisa. Então, qual que é agora, beleza, vamos olhar os dados de marketing. Qual que é a correlação de público que eu tenho com os tickets médios ou com os melhores produtos? Qual é aqui o meu ciclo médio de vendas correlacionado aqui com as minhas taxas de conversão? Quanto que eu posso estar travado de operações que eu consigo desbloquear? Como que eu faço uma melhor entrega desse meu produto aqui no onboard para me evitar um reembolso? Como eu agora gero um maior impacto nesse cliente? Igual tu falou, quais são os NPS que eu vou gerando? Então, tudo isso nessa esteira de ponta a ponta é dado sendo gerado. E como que a inteligência ajuda nisso, né? Agora, como que eu vou pegar esse dado, vou tratar ele e colocar ele como... Que vem todo caótico. Todo caótico, todo desorganizado e começar a gerar uma ordem para ele. Eu acho que o grande ponto primeiro, como que você trata esse dado? Vamos colocar em ferramentas mais básicas aí, tá, pessoal? Um chat GPT da vida. O chat GPT, você pode criar os tal dos GPTs, né? Por que você não cria um assistente, um GPT, para fazer análise de marketing? E é legal que segmente. Um GPT para análise de marketing, um GPT para análise de vendas, um GPT para análise ali do onboarding do cliente, um GPT para ver como que está sendo a entrega, um GPT para validar a satisfação do cliente, isso pensando em dados, absolutamente em dados, tá? Quando você vai organizar esse GPT, depois vocês podem procurar aí no YouTube, vai ter bastante gente falando sobre isso. O que é a base? Qual que é a primeira coisa que você tem que aprender? Engenharia de prompt. Esse é o 80-20 de tudo. Se tu dominar a engenharia de prompt, você já vai começar a trazer essa realidade para dentro e estruturar para o modelo de linguagem, ele entender quais são os parâmetros que ele tem que cumprir para poder te entregar o teu output, que é o dado que você quer ali. Sim. Mastigadinho, já foi mastigado, triturado, mas te trazer uma visão para te ajudar a tomar as melhores decisões. E aí tem a sacada até, né? Existe o gerador de prompt. O gerador de prompt. Então você usa esse, que é um GPT lá, é um dos GPTs que tem lá, um agente GPT. Procura vai em agentes no GPT, quando entra no chat GPT, só a conta paga, né, que tem isso. Vai procurar explorar agentes, você procura
gerador de GPT, gerador de prompt. Cara, o gerador de prompt vai te dar um prompt organizadinho, bonito, que você vai falar, cara, eu quero um prompt para, sei lá, um engenheiro de software construir um produto para minha empresa. E aí ele vai te dando orientações ali, ó, qual que é o produto, qual que é a informação que você quer, não sei o quê. Então ele vai criando essa estrutura do prompt ali, que depois você vai pegar essa estrutura e colocar dentro do GPT e, cara, vai ficar lindo para você. Exatamente. Aí tu vai pegar uma planilha de Excel, você vai jogar ali para dentro, você vai jogar um Google Docs ali para dentro e vai pedir para ele, analise esses dados e me traga essas visões. E ele analisa tudo as informações. E te traz as visões. E até tem GPTs que a gente criou aqui, por exemplo, um deles é meu clone, que a gente falou mais cedo, né? E o clone não é tão complexo fazer. O que a gente fez? Assim, tem um pouco, logicamente, que você tem que entender um pouquinho ali, mas existem vídeos no YouTube, como ele falou, ensinando a fazer isso. A gente, não me engano, a gente usou o Make, mas pode ser o N8N também para fazer, porque você tem que criar camadas ali. Então, primeira coisa, a gente pegou todos os meus conteúdos de vídeo que eu gravei, sei lá, até publicações em stories, publicação no Instagram, que eu vou falando. E vou colocando com todas essas informações dentro do Make ali, para o Make primeiro extrair o áudio, extrair a transcrição. É isso. Extraiu a transcrição, depois a gente fez ali um trabalho de clusterização desses dados para conseguir ele entender quais são os contextos que ali está falando em cada etapa. Cara, depois disso aí, só jogou no GPT toda essa informação, ele extrai um dado, uma planilhona aqui com todos os dados mapeados já certinho, você vai lá e transforma isso bota isso dentro do agente do GPT, que dá para colocar arquivos lá. É isso. E aí, com base nesses arquivos, ele já entende como você fala, ele entende como você faz. Então, o pessoal vai fazer copy aqui, eles criam a copy, que é a dificuldade de criar copy, né? Pô, é difícil de criar copy porque ele vai criar uma copy pra mim, mas eu falo de uma forma diferente como os outros falam. Até você treinar uma pessoa, copywriter, pra entender como eu falo e fazer e ter essa percepção, ter essa empatia pra se colocar do meu lado e ver, falar como eu falava, cara, é uma loucura. É isso. Com o GPT lá, eles só colocam essa copy lá no GPT e ele transforma como o Léo falaria. Ele transforma como eu falei. É isso, cara. E ali dentro, logicamente, eu coloquei outros livros que eu gosto de seguir. Eu coloquei outras informações que eu seguiria pro caminho. Coloquei ganchos que eu usaria na rede social. Coloquei um monte de coisa. Mano, isso é o mais importante. E aí eu criei esse clone meu mesmo, que é só mais para eles tirarem informação minha. Pô, fala aí sobre a Perfect Pay. Ele vai falar lá no Perfect Pay. E criei um outro clone que é só de campanhas. Que aí é o formato como eu acho que uma campanha tem que ser, com gancho, com tudo mais. E aí eles criam, quando cria a campanha, cria lá dentro desse outro GPT. E aí foi criando o GPT para engenharia de prompt, engenharia de software. Então eu tenho um prompt que, cara, eu tenho uma ideia, eu não mando pro meu PM, né, o Product Manager, eu não mando pro PO, no PO sou eu no final das contas. Sim. Mas o PM, eu não mando para ele, porque se eu mandar para ele, com certeza ele vai ter uma outra visão do que eu tô querendo entregar. Que é aquilo que a gente discutiu ali. Eu converso com o meu PM agente lá. E eu trabalhei ele para ser engenheiro de software mesmo. Então já criei ali um formatinho para ele ser engenheiro de software, cara, meia dúzia de prompt. Né? E não é um prompt grande não, hein? Tu fala assim, mas isso é muito louco, você sabe, você é inteligente. Cara, basicamente assim, haja como engenheiro de software e me traga uma especificação bem detalhada dessa tarefa. É isso. Que faz aí eu falo A, B, C, D, F, G, H, aí eu falo toda que a tarefa vai entregar. Logicamente, eu conheço bem o sistema, então eu já entrego dentro do prompt já onde ele tem que atuar no código, o que ele tem que fazer. Aí, por exemplo, um funil de venda que eu criei agora, um funil de e-mails, eu fui lá e criei os funis também, no outro prompt de campanha. É isso. Aí no prompt de campanha eu criei os e-mails e coloquei ele no final. Ali dentro, porque fazer ele tudo no mesmo, tu vai fazer ele viajar. Ele vai fazer viajar, ele vai dar uma alucinadinha. Ele vai alucinar. Então você vai criando prompt, vai criando agentes especialistas porque você precisa resolver. E aí, cara, vou te falar, se eu ficasse em reuniões com PM, com PO, com engenheiro de software da empresa, ficasse nessa troca, ia ser uma semana o que eu fiz ali 1 hora. Porque, copy de e-mail, eu ia ter que mandar pro marketing criar copy de e-mail. Eu ia ter que mandar pra não sei onde, aí tem que validar, aí tem que não sei o quê. É uma semana, 2 semanas pra só tá pronta a tarefa a ser executada. Ali em menos de 1 hora, em meia hora, eu fiz uma tarefa, tá pronta no ar. E, cara, isso que você tá falando é muito louco. Assim, hoje eu tenho, por vício, né? Mas eu tenho lá a assinatura da OpenAI, do ChatGPT, eu tenho a assinatura da Gemini, eu tenho assinatura do Cloud, eu vou assinando tudo, por quê? E cada um deles, eu às vezes estou me deparando com um problema. Putz, cara, eu vou gastar tempo fazendo isso. Então, em vez de eu gastar um tempo que eu tenho que fazer isso toda hora de forma repetitiva,
deixa eu gerar um agentezinho aqui que ele vai me ajudar a fazer essa análise. É isso daí, cara. Isso dá um ganho de produtividade absurdo pra gente, né? E eu falo que hoje isso, você usando pra codar, usando pra criar copy, pra criar headlines, igual um criador. Eu criei lá, eu falei, cara, tem que escrever. Tem que treinar ele um pouquinho para ele falar o que você quer que ele fale, né? Exatamente. Senão ele vai falar o que ele conhece do mercado. E aí, o pronto. mais importante que você colocou, porque se a gente vai hoje, treinamento igual uma LLM da OpenAI, cara, é treinado com os dados do planeta. Mas como que você vai restringindo ela para trazer um pouco da tua realidade? E o que ninguém entende é tudo sobre humanos. Cara, olha que interessante que tu fez, tá? E é uma coisa que eu criei num gerador de prompt meu, para fazer uma análise da vida da pessoa, porque o que nos trouxe até aqui, cara, foi o sucesso e foi o fracasso. Isso que moldou a gente. Então a gente tem uma história de vida. Não é simplesmente, cara, aqui, ó, eu tô criando aqui sei lá, cara, vou gerar só código aqui para mim. Tá, o que levou o melhor gerador? Então, por exemplo, eu mapeei quais eram os 10 maiores data scientists do planeta, aonde que esses caras estudaram, onde que nasceram, como que foi a vida, para eu entender esses aspectos por trás. E quando você falou para mim, cara, eu coloquei os livros que eu li, isso foi mudando a tua construção, que te trouxe numa visão totalmente diferente da copy. E essa cara, esse é a maior sacada, tá? Sim. Tipo, eu peguei uma lista de ganchos, que eu acho que o gancho hoje em dia na rede social, a gente fala bastante isso em podcast, os primeiros 3 segundos ali na rede social que vai impactar a pessoa querer assistir o resto do vídeo. Para mim, é bem assim hoje. Então, eu já criei um conjunto de prompts, de ganchos que eu subi ali e falei assim, cara, tente usar próximo esses ganchos. Que aí ele já vai tentar moldar o conteúdo ali com base naquele gancho que eu tô fazendo ali. Então já vai criar o gancho para mim, já cria o copy pronto. E a sacada, né? Isso é growth, porque você já tá pegando uma coisa que você já analisou estaticamente, viu que funcionou, e ele tá fazendo variação daquilo que funcionou para te gerar melhores conversões. É CTR isso, né, cara? No final das contas. E aí o povo quer, sei lá, contratar a empresa de marketing para fazer tudo para ele, cara, não vai rolar. É o lance que a gente fala, né, cara? Você tem que, no final das contas, por isso que a gente fica um pouco no operacional bastante, né? Sei lá, talvez um certo momento eu saia desse operacional mais forte. Hoje em dia, na verdade, eu só o operacional estou muito mais forte na parte que eu acho mais crítica da plataforma, que é de desenvolvimento. Então, tipo, eu analiso o código dos nossos devs, né? A gente tem uns 50 devs. E todo o código que vai subir, passou por mim. Então, se errar, se tiver erro subindo em produção de código, a culpa é minha também, porque eu analisei aquele código. E eu acho que como a gente trabalha num mercado de fintech, no final das contas, de financeiro, o cara tá com o dinheiro dele com a gente, cara, eu acho que é altamente crítico, né, qualquer errinho que eu cometa ali. Então, por isso que você fala assim, mas a Perfect Pay parou no tempo, né? Não sei o quê. O pessoal fala assim, com o tempo, né? Cara, que empresa grande dessas aí do mercado consegue ter evolução tão rápida, assim, aceleradíssima como era no início? Não tem, cara. Não tem. Depois que você cresce, você precisa dar uma estabilizada, pensar melhor como é que vai subir, melhorar teus processos, melhorar a segurança, melhorar toda a confiança que você vai ter. Senão, um estalo de dedo, você perde toda a confiança e vai tudo embora. Exatamente. Tanto que isso fez, cara, a gente não caiu o ano passado inteiro. A checkout, 0 quedas, um ano inteiro. Mais um pouco de um ano, mas considerando o ano passado inteiro 0 quedas e as outras tiveram quedas. Essa queda é porque às vezes deixa na mão do PO para fazer, deixa na mão Não que o cara não tenha capacidade ou que o cara não quis fazer o melhor, mas, cara, é a história do olho do dono. É diferente, cara, é isso. Eu conheço o sistema de ponta a ponta porque eu criei ele, então... É isso, esse que é outro... Você sabe até a curva ali, aquela portinha escondida, aonde você vai achar. Tem às vezes até que eles criam uns métodos legais, até interessantes e tal, vão fazer, cara, já existe isso em tal lugar, pode usar lá e tal. Quebra até o desenvolvedor. Por isso que esse lado da engenharia de prompt, da engenharia de software tem funcionado bastante, o agente de engenheiro de software. Eu consigo melhorar a tarefa e a tarefa já vai mais mastigada para a pessoa, primeiro o tech lead olhar e refinar para depois passar para o desenvolvedor. E no final das contas... Eu cortei etapas e acelerei muito o desenvolvimento. E no final das contas... você não precisa, vamos dizer assim, escalar a operação ou perder tempo na operação. Você desescala, você diminui teu tempo e usa ela a teu favor na rotina. E não só meu tempo, o quanto isso tem ganho de equipe. Porque é menos uma conversa ali com o PM, menos uma conversa com o tech lead, menos uma conversa com sei lá, o time de marketing para criar os e-mails. E menos tempo que o time de marketing está desenvolvendo isso, porque eu já fiz. O GPT fez ali em 10 minutos. Exato, né, cara? A curva de aprendizagem, de rampagem, de tudo isso é achatada. Então, vocês têm que saber, cara, se você está aí focado em crescer, empresa, qualquer seja size, ou seja
seu produto digital, cara, foca bastante em criar seus agentes, ou então você saber usar bem o GPT. E não precisa perguntar ali, chat, faz isso para mim, não. Pede para ele haja como a instrução exata. Cara grande, experiente em copyright e me traga uma copy persuasiva para tal coisa, tal coisa, tal coisa. Cara, já vai melhorar muito o teu resultado. Muito. Tem uma engenhariazinha básica, igual tu falou, né? Que é isso, haja como, que você define uma personalidade, dá as instruções gerais para ele, depois gera o contexto, faz as instruções específicas que você quer, mostra exemplos de como você gostaria que a gente entregasse, e no final tem uma dicasinha ali que é louca, mas assim, ó, coloca lá, eu vou te dar uma gorjeta de $100 mil se você fizer isso. Você nunca e fez, se você não fizer isso, eu corro grande risco de perder meu emprego. Gente, dá diferença, tá? Pense bastante antes de me entregar. Pense bastante. Isso é, a minha vida tá em risco se legal, isso daqui. Cara, e dá uma diferença, tá? Melhora os outputs, teste AB, growth, é sempre legal. isso. E faz ela pensar melhor, o pessoal fala isso mesmo, né? Que quando você coloca esses... pense bem antes de me responder, e se tiver dúvidas, me pergunte antes de responder. Exatamente, aí tem as brincadeiras lá, né? Que é o one shot, que é um tiro, chain of thought, tree of thought, que aí você faz a árvore de pensamentos, é como se tu estivesse remultiplicando ali, pense, ó, gerou esse contexto, 2 pontos, ó, baseado nesses 2 contextos, qual que é o melhor? E ela vai abrindo e vai criando, aí você cria lá, ou a cadeia de pensamentos, né, que tu, ó, primeiro pense nisso, quando você pensar nisso, você vai ter que pensar nessa sequência, pensou nisso, ó, o próximo pensamento vai ser esse, então você vai criando a cadeia de pensamento dela, e ela vai melhorar. Hoje o GPT já tem, né, o O3 ele já faz esse tipo de cadeia de pensamento, então você colocar um disparinho lá, ele já... E pra onde vai esse mercado, né? Cara, vai pra uma loucura. O Deep aí chegando, o DeepSeek. Vai pra uma loucura. O chinês é aquela história, né? É político Garantia sou eu. Garantia sou eu, dê-me seus dados. Nada contra os chineses não, gente. Mas eu acho que teve um pouco de... Cara, e mudou muito a bagunça, né? A gente tava conversando até aqui em bastidor, na verdade eu fui até conversar com os caras grandes lá da faculdade do meu filho, e... cara da BTG e tal, esse cara é grande. E ele falou, cara, a notícia que eles fizeram, na verdade, balançou o mundo da tecnologia de uma forma, porque uma semana antes da notícia foi o Fórum Mundial lá. E no Fórum Mundial o que se falava era como é que a gente vai gerar tanta energia, construção de usinas eólicas, usinas termoelétricas, até usinas nucleares da Microsoft. A Microsoft está criando uma usina termoelétrica, uma usina nuclear de, sei lá, $3 bilhões o custo. E já está iniciando. E aí quando o cara fala assim, cara, com 10 vezes menos a gente consegue entregar o que é entregue hoje. Cara, o cara fala assim, cara, beleza, eu vou ter uma energia com demanda infinita aqui, mas eu não vou ter para quem vender isso. E aí como é que bagunça o mercado todo de uma forma que a gente nem espera. Não é só a questão do beleza, eles conseguiram melhorar a tecnologia, mas numa brincadeira dessa, se prova real a tudo que eles falaram, cara, quebra uma OpenAI. Porque a OpenAI, cara, vou usar para quê? Porque eu vou usar para você sei lá, 6 centavos, eu posso usar para ele a 0,06 centavos. Que, cara, isso no final das contas é onde tu vai fechando as contas nesse game. E assim, agora levando para esse lado, tá? Isso eu também comento muito, cara. O token, ele vai tender a zero. Porque o token, ele vai se transformar numa commodity, né? Entre essas grandes aí do mercado. E aí, beleza, o token tendendo a zero... Quem é mais rápido para atender o token a zero carrega o mercado, né? Se a gente for parar para... E aí foi esse game de movimentação que os caras fizeram. Uma semana antes, o Eles Trump... só vão ter que entender como monetizar isso. Exatamente. O Trump fazendo um movimento do projeto Stargate, falando que vão investir $500 bi em infraestrutura de AI. A DeepSeek faz um movimento que eu acho coordenado ali, enfim... movimento coordenado de mercado com o governo chinês, faz o mercado americano perder 1,3 trilhão de dólares. Cara, 2 dias. 2 dias. É mais que o dobro do projeto que foi anunciado. É louco isso. Cara, contra a corrida da IA tá tensa. Tá tenso. E para onde vai isso, a gente nem sabe. Cara, essa corrida vai... Dizem que vai demorar 10 anos ainda. Eu fui ano passado no Vale do Silício, eles falaram que 10 anos para ter uma mudança igual o OpenAI conseguiu trazer, tipo de facilidade para a vida cotidiana.
Vai ter mais 10 anos para ter uma outra mudança assim radical. É. Mas eu não sei não, o nível que tá hoje, Cara, até computador quântico saindo. Cara, aquele computador quântico lá fazendo cálculo do que demoraria o tempo de formação do universo, aquilo ali eu achei demais, mano. É tipo como é que tava hoje? Hoje tava, até agora, né? Tá meio que em um dia ela consegue fazer 100 anos de computação. O que um computador super potente fazia em 100 anos, ele faz em um dia. Cara. Daqui a pouco ele, em uma hora, vai estar fazendo 100 anos. Então, um dia ele vai estar fazendo, sei lá, 10 mil anos. Exato. E um dia ele vai estar fazendo 1 bilhão de anos. Cara. Cara, o quanto isso não vai fazer evoluir todo o mercado de uma forma absurda. Vai uma evolução de mercado, vai uma evolução de tudo que a gente viu. Está sendo usado muito na medicina ainda hoje, né? Esses computadores quânticos. Não estão ainda para outras áreas, mas na medicina já daqui a pouco vai a gente criar vai ter remédio como que a gente fala? Teve até um menino agora que estava em tratamento 3 anos, saiu a notícia agora recente, 3 anos ele estava em tratamento, ninguém achava o problema dele, aí a OpenAI descobriu em isso, uma hora. E eu acho que vai, se tu chegasse assim para mim, cara, nada contra, pessoal, chegasse um médico e chegasse, cara, eu tenho um modelo aqui treinado que ele pode te diagnosticar, eu confio mais no modelo treinado hoje em dia. Hoje em dia eu confio mais no modelo treinado. Eu confio, porque eu sei como que treina um modelo. Até o Elon Musk brincou isso, né, cara? Se você vai no médico, o médico te dá alguma informação de o que você tem que mudar, pergunta essa informação pro ChatGPT, que nesse ele vai dar a resposta. Hoje eu brinquei isso com a minha esposa, né? Ela tava com uma dúvida, enfim, teve um cachorrinho que faleceu lá, eu vendo os exames, o cara tá na área de saúde agora, né? Aí olhando ali os exames, eu vi que tinha um problema renal, mas esse problema renal afetou o pulmão, e aí tu fica nessa, né? Não sabe, cara, será que a conduta foi certa ou não foi? Aí eu peguei o celular, puxei, pergunta aí, pô. E aí ela, pior confirmou ali o que eu tava imaginando. Falei, exatamente, né? É bem legal isso, cara. É bem louco, né? Como é que isso vai mudar rápido. Cara, mas aí existe um gap ainda bem grande de conhecimento que o público não tem, porque é muito rápido. 2 anos a gente tá falando de IA. Tem 2 anos, 3. Tem 2, cara. Eu lembro 2 anos, de tu lá atrás já falando, gente, olha aqui, ó, ChatGPT, vamos usar desse jeito. Eu já criei o sistema de e-mail que eu não consegui soltar por questão nem tecnológica, nem de GPT, mas mais questão de ferramentas para usar mesmo. Que a gente tá soltando, vai soltar aí em breve, espero, meu Deus. A gente vai investindo tanto em ferramentas, tantas empresas que a gente acaba se perdendo no caminho também um pouquinho. Mas vai sair. Foi eu que criei, inclusive. Então fica mais fácil saber que vai sair, gente. Mas tem um gap que a gente vê grande, cara, um gap que é bem comum a gente ver de tipo, quando a gente fala disso de agente GPT, é capaz de muita gente saber que, muita gente tá ouvindo ali, nem saber que existe isso já existe há quase 2 anos. Exato. Porque logo que eles soltaram o GPT, ali em março, abril, eles soltaram esse negócio dos agentes. E já tem mais de 2 anos, e ninguém tá sabendo, ninguém sabe fazer isso, ninguém sabe usar isso. Né, cara? Então olha quanto gap tem no mercado para você entrar como um consultor de AI aí, no final das contas, de empresas e conseguir trazer esse conhecimento que às vezes você tem. Quem seria o melhor público para ser o teu cliente ali no consultor? Para conseguir ser consultor de IA para outras empresas. Vamos lá. Hoje, assim, a gente tem um público bem específico, né? Hoje realmente o cara que já é um consultor de negócios, que já está trabalhando nesse universo de empresas, né? Consultor, um conselheiro, enfim, já está trabalhando nesse universo de empresas, mas ele não tem a noção de como eu exploro melhor em cada etapa de um processo, qual é a melhor tecnologia para entrar naquela... Então a gente ensina basicamente isso, tá? Transformar o cara num estrategista de negócios potencializado com IA. Então você vai entrar na empresa e falar, cara, mapei tudo, os gaps são esses, os números são esses, e adicionando IA nesse processo, ó, tu vai melhorar isso. Beleza. Então, é esse cara. A gente teve empresários, por exemplo, nessa minha última turma, a receita somada da galera que estava participando dava 1 bilhão de faturamento. Então a gente teve empresários que o cara queria entender, cara, aonde eu coloco, quem eu vou cobrar, eu quero entender porque, cara, tá mudando tanto que eu quero dominar isso para mobiliar as áreas com especialistas para quê? Então a gente teve esse perfil. Teve o perfil do cara de agência também, que o cara, quais são os melhores serviços que eu posso oferecer no mercado? E teve gente ali também, infoprodutor, teve de tudo, tá? O infoprodutor queria entender, cara, como eu monto a minha estrutura para eu catapultar isso e tirar o melhor proveito dentro do mercado. Então a gente teve basicamente isso, tá? Foram 3 meses ali de formação bem intensiva,
O legal é que a gente já começou com um projeto prático, a gente chamou de Milestone. Nesse projeto Milestone, ele poderia pegar o negócio dele ou pegar um negócio de terceiro, mas obrigatoriamente ele teria que aplicar tudo que ele ia aprendendo durante o período ali da formação, né? Aí a gente saiu, abrimos isso ensinando aspectos de gestão, como você tirar mais produtividade. Depois disso, a gente entrou na área de marketing. Cara, como você usa as melhores estratégias para aumentar a CTR, aumentar a captação, enfim, e qual é a melhor tecnologia para tu colocar ali. Depois entramos na área de vendas, depois onboard, depois impacto, operações, entrega. Aí a gente começou a entrar um pouquinho mais profundo em tecnologia, dados, o que você tem que colher de informação para poder fazer uma melhor estrutura e depois a etapa de expansão. E a gente falou até de copy, cara. Falei do Black Book lá, de copy. Mas por que eu ensinei isso para eles, né? Porque no final, cara, eles têm que entender que toda a estrutura que a gente monta em qualquer empresa, negócio de um lado eu tenho cliente, do outro lado eu tenho produto. De um lado eu tenho muita dor e do outro lado eu tenho um monte de remédio. Agora, qual que é o melhor remédio que eu encaixo dessas dores, né? Porque eles, como consultores, ainda mais a gente nesse mercado de IA que você falou que tem esse gap de 2 anos de compreensão, cara, não adianta tu chegar numa empresa e falar, cara, ó, a inteligência artificial XY, chip PTO, ela vai resolver. O cara vai falar, cara, que merda é essa que tu tá me falando? E eu expliquei para eles, vocês não tem que focar na tecnologia, vocês têm que focar no problema, na dor. A copy é que vai resolver para vocês. Sim. Se vocês têm claro qual que é a dor, e você mostra isso na realidade do dia a dia do cara, muda. Por exemplo, eu cheguei, tem uma estrutura de negócio que eu tô para lançar agora, que para atender pequenas empresas, que eu chamei de funcionário digital. Cara, não adianta falar aí de IA. Fala aqui, ó, eu tenho um funcionário que vai atuar em marketing, eu tenho um funcionário que vai atuar em todo pré-atendimento, eu tenho funcionário que vai atuar atendendo, eu tenho funcionário que vai atuar em suporte. Tu fala pro cara, mano, olha só, eu tenho esse funcionário que ele custa R$3.900, só que ele trabalha em 3 turnos, tu não tem folha de serviço, tu não tem hora extra, tu não tem nada disso, ele aprende, melhora com o tempo e vai estar ali rodando a tua operação. Então, é basicamente tangibilizar isso no dia a dia do que é normal pro cara. O cara lida com funcionário, lida com folha de pagamento, lida com contratação. Fala, então, em vez, não é substituir o humano, mas em vez de você aumentar mais a tua operação com humanos, você pode aumentar com tecnologia, potencializando aqueles humanos que tem lá. Não é trocar, não é esse outro lado, né? Que a pessoa fala, vai acabar com o emprego. Não. Não, pelo contrário. Mas de outro lado também, o cara que está ali atendendo, que está ali fazendo hoje, o funcionário, ele tem que também evoluir, ele tem que também aprender a usar essa tecnologia para conseguir crescer mais a empresa. Exatamente. E essa pessoa que aprender a utilizar a inteligência artificial, cara, você falou num ponto, tá? Não é que assim, vai tomar o meu lugar. Ela vai tomar o lugar de quem não entender que tem que se aperfeiçoar com isso. Isso aí. Eu acho que é essa linha. Isso aí, muito bom, muito bom. E se for pegar assim, cara, o top 1 coisa que uma empresa... Tá, tudo bem que tem uma estrutura, tudo é óbvio que tudo faz sentido dentro de uma empresa de você ajustando e tal, mas se fosse pegar hoje o top 1 coisa que ele deveria focar na empresa dele, é focar em aquisição de novos clientes ou focar em melhoria do produto lá na ponta? Que seria a melhor, a top 1 coisa que ele deveria fazer hoje na empresa? Eu vou explicar isso, mas explicando empresas em momentos diversos. Igual a gente começou falando ali. Cara, você já faz captação, você já vende, entrega produto, foca no produto. Tu tá num momento que você tá estruturando o produto para vender, cara, então você precisa sobreviver. Foca em captação. Você tá num momento que o produto tá se ajustando, você já tá captando, cara, foca na conversão, porque a conversão vai te desbloquear tudo, tá? Eu lá atrás, no ano passado, quando eu decidi iniciar, Léo, a construção dessas tecnologias, eu comecei pensando mais nessa estrutura de receita numa linha de substituição. Eu entendi que, cara, beleza, o game acho que não é esse, o game é você potencializar os humanos. Então, estratégico, tático, entrega dado e ajuda o cara a ser potencializado com aquilo. Mas quando eu comecei, o que eu entendi? Falei, cara, o núcleo, aí se eu fosse falar, a top 1 dos 3 começa na tua etapa de conversão. Porque a tua etapa de conversão você está investindo em aquisição, se tu não tem uma conversão decente, não vai adiantar nada. Se tu tem uma conversão decente, tem um baita de um produto, mas tu não vende, tu não vai sobreviver. Então, a tua estrutura de conversão
ter um atendimento rápido ali, a partir do momento que o cara gerou qualquer tipo de dúvida, tá lá, vai tirando essas dúvidas, usa uma estratégia boa ali e garante que o cara evolua pro próximo vagão à frente, cara, esse para mim é o top 1, tá? Seria o top 1. Boa. É olhar para o momento da empresa e decidir, e ver realmente onde está o gargalo para você conseguir ter Exatamente. essa evolução mais rápida, né? Boa. E olhando para o futuro aí de o que você pensa que vai ser, o que você pensa até de construir aí no mercado? Tá. Assim, ó, olhando para o futuro de IA hoje, tá, pessoal? O que eu entendo? Ela vai vir sim, já é uma realidade, é uma disrupção. Eu acho que vai ter essa, vamos colocar assim, essa latência até o mercado de fato entender isso de forma prática. Tá? Eu estou indo muito mais para uma linha de negócios bem tradicionais mesmo, tá? Trabalhando com dados, tomada de decisão, porque eu acho que é isso que vai vir potencializar os negócios nessa correlação biônica de homem-máquina, onde a inteligência ela potencializa o humano para o humano entregar melhores resultados. Então cara, ensinar os melhores caminhos para você tomar as melhores decisões vão te gerar melhores resultados retroalimenta esses dados e assim vai criando esse ciclo perfeito, né? Se você fosse colocar para onde, por exemplo, o que eu estou pensando nesse futuro, vamos colocar futurismo mesmo, tá? Composição de tecnologias, cara. Quando juntar tecnologias, a gente entender que o ser humano ele vai ter tempo para fazer o que ele melhor faz, que é pensar, relacionar, construir histórias e deixar a tecnologia trabalhando no lugar dele e monetizando para ele, eu acho que isso vai ser o melhor futuro de todos, cara. Sonho. Isso é o Ir sonho. pra praia. Ir pra praia, o negócio tá rodando, mas estamos ali labutando e construindo para chegar nisso. Isso aí, boa. Agora eu vou fazer um jogo rápido, bate-bola aqui. Eu falo uma palavra, você fala o que passa na tua cabeça aí. Show. Vai. Tenta ligar mais esse mundo do marketing digital ou lado de empreendedorismo e tal. Tá. Fracasso. Cara, fracasso é parar no tempo. Sucesso. Dedicação. Um ídolo, tem algum ídolo no digital, assim, alguém que você... Cara, assim, me inspiro nesse cara. Puxando o saco não, mas o primeiro ídolo que eu conheci, tive contato foi ti, né? Legal, valeu. Um mito do digital, alguma coisa que alguém fala que não funciona e funciona, ou o contrário? Tá, um mito do digital, essa daí você já me pegou, vamos lá. Que o cara fala que funciona, mas não funciona. Ou o contrário, né? Fala que não funciona e funciona. Então, o não funciona eu posso falar. Muita gente fala que não funciona uma estratégia de inside sales dentro de uma operação de lançamento. Boa. Pelo contrário, hoje já começaram a provar o contrário, né, pessoal? Mas é porque eu acho que a grande questão é que sempre todo mundo, empreendedor digital principalmente, é muito carreira solo, né? Então o cara não quer ter uma equipe grande, o cara não quer contratar gente, o cara não quer ter esse trabalho. Então, inside sales não tem jeito, tem que contratar gente. Tem que contratar gente, treinar gente, fazer a pessoa entender bem teu produto. Então, pode ser realmente um mito que está sendo totalmente... está sendo derrubado agora. Derrubado bastante. E quando a gente fala de inside sales desde 2019, pois é, né, cara? 2018... um sonho. Cara, um sonho com a tecnologia ajudar a transformar literalmente a vida das pessoas, deixar as pessoas livre de fato para viver. E a tecnologia fazer isso para elas. Preciso disso. Um medo. Um medo, cara, todo mundo tem medo do fracasso, né? Boa. Um trauma. Tem algum trauma nessa jornada aí? Cara, trauma? Tem vários, né? Assim, Pandemia. Pandemia é um trauma. Enfim, a pandemia é um grande trauma. Mas eu acho que, assim, o trauma ou a paralisia pelo medo de você ver que pode acontecer de novo. Isso é um trauma que te liga muito, né? Mas os maiores traumas, cara, é a sociedade. Porra, sem sombra de dúvidas. Pelo menos pra mim, tá? Tá bom. E se faturasse, 1 milhão em um dia, o que você faria? Cara, provavelmente eu reinvestiria 90% disso. Tá certo. Tá dando certo, né? Por que não reinvestir? Exatamente. Cara, muito bom. Acho que a gente teve um papo já bem profundo sobre negócios, sobre como crescer empresas e tal. E achei bem interessante. Você que tá do outro lado aí, se gostou também, compartilha isso, comenta. Pode comentar aí que a gente vai estar aqui para ouvir essas mensagens. E procurar ele, você vai no @wagnercampus.ai. Tá isso aí. Na descrição, o link dele. E, cara, muito obrigado por você vir. Pode
falar pra galera o que você quiser aí, pode chamar a galera pra te conhecer Legal. conhecer Pessoal, os produtos. fica à vontade, tá? Ir lá no meu perfil no Instagram. Geralmente é o ponto de contato, Léo, que eu falo mesmo com as pessoas, cara, e todo mundo me procura, conversa, tira dúvidas, eu coloco essa realidade, às vezes assim, a gente sabe que na rotina do dia a dia é muito corrido, mas, cara, eu não deixo de responder absolutamente ninguém. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais lá, o meu perfil, um pouquinho da minha vida, um pouquinho do backstage, como eu posso ajudar vocês nesse mundo aí de, vamos colocar assim, de empreendedorismo, gestão, negócios, receita, inteligência artificial, fiquem à vontade. Eu tô lá já, vamos dizer assim, entrei nesse mundo, demorei para entrar, né, Léo? Um pouquinho nesse mundo, mas coloquei o pezinho, e o fato de eu ter colocado o pé e de fato vi que eu gerei impacto na vida das pessoas, consegui gerar resultado real, que é o que a gente conversou, cara, eu entendi para mim e para essas pessoas, tá, que participaram da turma lá, falaram, cara, você não pode nunca mais parar de fazer isso, porque você tá mudando a vida de muita gente, e eu entendi que é sobre isso, cara. Boa, é real. É real essa história quando a gente fala assim, vai transformar vidas, vai mesmo transformar vidas. Vai, cara, e é real, tá? E hoje, até fazendo um ponto, eles acabaram fazendo um touch point com eles toda segunda-feira às 8 horas, que eles falaram que a gente nunca vai deixar de sair daqui e falar com a gente. Mas é legal porque você fomenta, tu vê que é uma troca, cara. É uma troca, eu acho que é sobre isso, tá? Boa, muito bom, muito obrigado por toda essa entrega aí de conhecimento e de gerenciamento de empresas gigantes aí que você já trabalhou. Com certeza engrandeceu bastante aqui a galera viu alguns insights aqui, vai aplicar. Sim. Eu também já anotei algumas coisas aqui que eu vou aplicar também. Mas a gente vai continuar por aqui, depois vai para o almoço agora. Hoje tá mais cedo aqui o podcast. E, cara, você que tá do outro lado, muito obrigado por sua audiência. Obrigado. E vai lá, segue o Wagner Campos lá, que vai vir muita coisa boa sobre AI. Ele tá junto com a nata da galera que trabalha com AI no Brasil. Se você não pegou qual lançamento que ele fez, cara, tá na nata da galera da AI do Brasil. E é isso, cara. Acompanhe ele lá. Muita coisa boa vem por aí. E vambora. Até o próximo Perfect Cast. Valeu!